Vamos lá, galerinha. Vamos estudar acústica, dando continuação ao nosso estudo de ondas, né? Ondas é uma continuação, acústica é uma continuação de ondas, né? O som é uma onda mecânica, moçada, que necessita de meio material para se propagar. É uma onda mecânica que mecânica ainda ela é longitudinal e tridimensional, que necessita de meio material para se propagar. A velocidade do som no ar a 20 graus é cerca de 344 metros por segundo. A gente arredonda isso para 340 metros por segundo. Cuidado que se a temperatura variar, a velocidade do som também vai variar, certo? Também vai variar. Qualquer fenômeno capaz de causar ondas de pressão no ar é considerado ondas sonoras. Pode ser um corpo sólido, em vibração, em uma explosão, e um vazamento de gás a alta pressão. Lembrando o seguinte, que o som é uma onda mecânica, ela necessita de meio material para se propagar, logo, ela não se propaga só no ar, ela vai se propagar em meios que têm matéria, ou seja, no sólido, no líquido, no gasoso, perfeito? Tendo velocidades diferentes em cada meio citado, perfeito, gente? Né? Aqui a gente vê a cavidade do ouvido, né? Que nós vamos estudar posteriormente como é que esse som se propaga no nosso ouvido. Como é que ele chega lá, né? Ele sai da onde para onde? Por exemplo, quando a gente fala, como é que o som se propaga no nosso ouvido, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, ondas sonoras mecânicas, então o som é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional, né? É um segmento da física que interpreta o comportamento das ondas sonoras audíveis frente aos diversos fenômenos da ondulatória. Quando fala ações audíveis, porque nem todo som nós conseguimos ouvir. Existem sons que trabalham em frequências diferentes da que nós conseguimos ouvir, ou seja, com frequências mais altas ou frequências mais baixas. Velocidade do som. A velocidade do som depende das condições do meio em que ele se propaga. Ou seja, quando a temperatura for 20 graus, a velocidade do som será 340 metros por segundo. Quando na água, essa velocidade será de 1.500 metros por segundo. 1.500 metros por segundo. Mas se mudar o meio aí, se mudar, por exemplo, se for o ferro, como é que ficará? O ferro também vai ter uma velocidade diferente da água. O ferro, a velocidade é 4.480 metros por segundo. 4.480 metros por segundo a 0 graus Celsius. Logo, fiquem muito atentos que a água e o ferro ambos estão a 0 graus Celsius. E possuem velocidade diferente. O que nos remete à velocidade do som vai possuir valores diferentes de acordo ao meio. Como isso? Então, como o som é uma onda mecânica, quanto mais molécula tiver no meio, maior será a velocidade. Perceba muito bem, o ar 340 a 20 graus, a água a 0 grau 1.500 e o ferro 4.480. Dentre esses meios, qual que tem maior velocidade? O ferro, logo tem mais matéria também. Então, quanto mais matéria próxima à outra, ela facilita a vibração dessa molécula, facilitando a vibração da molécula, maior será a sua velocidade. Aviões ultrassônicos são aviões que conseguem alcançar velocidades maiores do que de 340 metros por segundo. O que seria isso? Por exemplo, um avião
um Airbus, um avião comercial qualquer, geralmente esse avião viaja à velocidade de 880, 800 km por hora. O que remete a uma velocidade de 240 aproximadamente, né? 240 metros por segundo. Perceba que a velocidade do ar é 340, logo 100 vezes maior do que esses aviões comerciais. Isso equivale a 100 metros por segundo. Só que os aviões ultrassônicos, ele viajam a velocidade maiores do que isso. Então, bem maiores do que isso aí, né? Então, a velocidade é bem maior. Isso dá cerca de 600, se fosse na mesma velocidade, dá 600 metros em um segundo. É muito, moçada, é muito, muito mesmo, certo? Fisiologia do som. Vamos ver a filosofia do som. Fisiologia do som, né? Quando, por exemplo, uma pessoa fala, as cordas vocais dela vai vibrar, fazendo que o ar próximo a ela vibre. A vibração desse ar vai penetrar no meato acústico externo, chegando até o tímpano. O tímpano tem uma membrana que vai fazer com que essa membrana vibre, a vibração do som vai fazer com que essa membrana vibre, e a vibração dessa membrana, o nosso cérebro vai decodificar como sendo o som de uma voz, por exemplo, né? Por exemplo, o ouvido ele vai amplificar esse som de 30 a 60 mil vezes, 60 vezes, de 30 a 60 vezes, perfeito? Então seria mais ou menos isso aí, ó. A vibração chega até o tímpano e manda a mensagem para o nosso cérebro, decodificando essa mensagem como sendo som, perfeito? Moçada, aqui nós paramos nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos dar continuidade com altura do som. Altura do som. Valeu, galera, um abraço.